Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Mais um Dimensão Literal com Dom Batista. É prazer imenso retornar com esse vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje um pouco do que é voltar à despersonalização depois de um prazo de remissão. Isso acontece, vocês vão ouvir barulho de galo cantando, de galinha passando, alguns animais aqui em volta, porque eu estou no sítio da minha família. Aqui basicamente faz parte da minha história, eu gosto muito desse local. E foi aqui que em 2019, no final de 2019 e todo percorrer do ano de 2020, eu passei pela despersonalização nesse local, nesse lugar. Já estávamos em época de pandemia e nesse sentido eu basicamente superei a despersonalização e a desrealização com muito esforço aqui nesse local. Esse local me ajudou bastante e sempre que eu posso eu venho resgatar essas memórias aqui. É um local que eu me sinto bastante bem. Enfim, adentrando ao tema desse vídeo, muitas pessoas me perguntam se é possível retornar à despersonalização e à desrealização depois de ter superado esse problema, né? Essa pergunta não é muito incomum grande parte das pessoas com quem eu converso hoje em dia, elas ao menos uma vez depois de ter saído da despersonalização e da desrealização, elas vieram tempos depois, elas vieram a passar por essa sensação de despersonalização e desrealização mesmo após ter vencido o problema. Galera, isso eu vou falar por mim e eu vou falar por mim, experiência própria. Eu saí da despersonalização e da desrealização no início de 2021, né? Mas eu passei o ano de 2020 basicamente inteiro dentro desse processo, mas nesse caso em 2021, no início de 2021, eu já me senti basicamente livre desse transtorno, né? Então aconteceu algo ano passado, em dezembro do ano passado, que me fez muito refletir sobre isso. Eu fiz alguns exames, né? Fiz alguns exames, a médica pediu alguns exames de rotina e alguns exames vieram alterados. E nessa fase de alteração eu tive que repetir alguns exames. E a gente, como é ansioso, né? Tudo que é referente à nossa saúde, tudo que a gente tenta entender, né? Aplicar uma lógica, uma razão a algo que a gente não conhece. Quando a gente tem algum exame alterado, quem é ansioso vai me dar bastante razão nisso que eu vou falar. A gente vai procurar na internet, tudo na internet, né? Para entender o que é que está acontecendo, para entender que patologia para entender por que dá alterado e tal, e vice-versa. Então o que acontece? Eu fiquei entre os resultados do exame, entre refazer o exame e não refazer, que eu estava com medo de refazer também, eu fiquei bastante ansioso. E nisso daí eu comecei a experimentar novamente algumas sensações de desrealização à noite. O que acontece? Quando você está passando por algum trauma novamente, por algum ciclo de ansiedade intenso. Eu lembro que que ano passado o meu cabelo estava caindo pra caramba. Por que estava caindo? Porque eu estava ansioso pelos resultados desses exames que eu ia refazer, né? Tava sem dormir, tava sem me alimentar bem por consequência da ansiedade. Quando eu fico muito ansioso, eu não consigo dormir bem, eu não consigo me alimentar bem também. O corpo fica cansado, bastante cansado. E nisso daí eu comecei, quando dava assim mais ou menos umas 6 horas da noite, obviamente, eu começava a apresentar traços de desrealização. Eu já me sentia à noite, eu já via estranho, já sentia aquela tontura, aquela brisa que é chamada brisa da DP e da DR, né?
aquela sensação de estar flutuando, pisando em algodão, aquela sensação de parecer que está num sonho, né? E nisso daí, como eu já sabia o que era, eu não me assustei. Eu fiquei mais ou menos uma semana assim, sentindo essas sensações. E como eu já sabia o que era, eu não me assustei, porque eu tentei associar ao âmbito emocional que eu estava vivendo no momento. Porque eu estava ansioso por conta dos exames, porque eu estava sem dormir direito, porque eu estava sem me alimentar direito, né? E tudo isso, quando você tem um fardo emocional, mesmo você tendo superado a despersonalização e a desrealização no passado, isso em algum momento pode voltar, pode ser gatilho para você voltar a desencadear esse processo. Então, para quem está passando por isso, saiba, eu fiquei uma semana mais ou menos assim, saiba que para quem está passando por isso, saiba que isso é bastante normal, isso passou para mim, eu não precisei fazer nada, só dormir melhor. Depois que eu fiz os exames, eu me acalmei um pouco e esses sintomas basicamente foram regredindo até sumir, como na primeira vez que eu tive isso lá em 2019. Então, toda vez que o que pode desencadear a despersonalização e a desrealização novamente após você ter tido uma remissão do processo, né? Estresse emocional, né? Muita ansiedade, muito cansaço, muita cafeína. Cafeína é um tipo é como se fosse um termogênico. A gente que tem ansiedade também tem que ter cuidado com termogênicos, né? Com energético, né? Com energético. Isso pode desencadear também esse processo novamente, e alguns outros traumas, né? Perda de familiar, perda de emprego, término de relacionamento, alguma coisa que te abale tanto emocionalmente ao ponto de você ficar fragilizado. E isso pode ser um gatilho para você que teve a despersonalização, isso retornar e você participar desse processo novamente, desenvolver esse processo novamente. A notícia boa é que isso passa. A notícia boa é que, se voltar, não volta da mesma forma que iniciou, né? Ela volta mais fraca. Isso eu tenho observado não no contexto da minha experiência, mas pegando o gancho de algumas pessoas, de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas que passaram por isso também. Essas pessoas que passaram novamente pela despersonalização e pela desrealização, quando voltaram a sentir isso, elas basicamente não sentiram isso na mesma intensidade da primeira vez. Eu não sei explicar por que isso acontece, né? Não sei explicar basicamente por que isso acontece, mas na maioria das vezes, quando você passa a ter a despersonalização novamente, ela não vem na mesma intensidade que ela se iniciou lá no passado. Espero ter ajudado. Você que está passando por isso, saiba que isso vai ter uma finalização, isso vai ter um fim. E eu tenho outras coisas para falar em outros vídeos. Não vou dar deixa nesse vídeo, né? Vou deixar para falar em outros vídeos. Vou controlar minha ansiedade. E eu espero que nós prossigamos nessa jornada, nesse canal, nesse ano de 2026, firme e fortes. Bom tratamento para você, tudo de bom, sucesso, abração, fui, até mais.